muito interativo entre a rapaziada. A gente faz a grande pergunta: pode ou não pode? Claro que não pode. A gente está aqui para explicar para vocês do modo certo como as coisas andam, a vida antes e pós o uso das drogas. Fica ligado aí. Fala galera, tudo bem? Começando agora o Podpó. Esse podcast relata sobre a dependência, sobre os traumas e dores passados por um dependente químico. É um assunto bem difícil de se falar e que pouca gente comenta, mas que é de muita importância entender sobre a dependência química. Estaremos abordando hoje esse conteúdo com um ex-paciente que hoje vive em recuperação chamado Christian. Ele contará um pouco da sua história e relatará como tem sido a sua recuperação desde o último término de seu tratamento. Venha conosco. Muita conversa com o psicólogo, com o médico, receitando medicação para aliviar a abstinência, a fissura, e tudo se encaminhando no caminho certo. Eu consegui me manter equilibrado, esquecer um pouco da abstinência, esquecer da rua, das conversas de ativa também, e assim eu fui mudando e tendo um pensamento positivo, entendeu? De mudar de vida, parar de sofrer. Então hoje eu estou muito feliz. Mudei de estilo, mudei de comportamento, não estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, tomando as mesmas atitudes, esperando um resultado diferente. Então sou grato a Deus também, ao meu poder superior, porque sem ele não sou nada, me ajudou bastante, larguei nas mãos dele. Tenho fé agora nele. Antes eu tinha muita vergonha, eu desviava de igrejas, não orava direito. Hoje eu boto o joelho no chão e agradeço. O que te levou ao conhecimento real da tua doença, né? Nesse último percurso que tu teve em tratamento aí, nessa instituição? O que faltou que tu tentou em outras instituições ou na mesma instituição, que tu teve essas reincidências e que tu procurou dessa vez que está funcionando, que tá fazendo, né, o teu dia ser produtivo, o teu dia não ser um cansaço emocional, né, diário, né? Então, quais são as fases que tu passou que fez com que hoje tu chegasse nesse estágio? Por muitas internações que eu tive, a primeira internação que eu tive, eu achei que o problema era o álcool. A droga seria só a cereja do bolo. Por muito tempo eu achei que não, eu podia beber uma cerveja, um kitzinho ali. E quando eu tinha isso na minha cabeça, eu tava sempre voltando, porque uma coisa puxa a outra. Eu bebia e usava droga, bebia e usava droga. Aí na segunda internação eu já tirei isso do pensamento, daí vem os defeitos de caráter. Enquanto eu não mudava meus defeitos de caráter, eu continuava fazendo as mesmas coisas e sempre estava voltando, não tinha empatia, era arrogante, egoísta, não fazia as coisas com perfeição, com boa vontade, sempre fiz minha mãe sofrer. Teve uma vez que eu vou comentar com os irmãos, que eu deixei ela de joelhos na rua, e eu falei: mãe, eu vou ir só mais hoje, vou usar só mais hoje. Depois de 3 dias, ela me procurando, eu voltei para casa. Daquele jeito, sem roupa, com a roupa de outras pessoas, as minhas eu já vendi, o telefone não durava na minha mão. Até que tem uma frase assim que diz: o que tu não fez, tu ainda vai fazer. Essa é a doença do ainda. E sempre eu dizia que não vou fumar crack, não vou roubar, não vou furtar, jamais. E eu comecei na maconha, depois foi pra cocaína, e por fim chegou na mais pesada, que é o crack, que essa daí me derrubou, me levou ao fundo do poço. E eu comecei a roubar, comecei a vender minhas coisas dentro de casa, comecei a ficar dias e dias na rua, morando na rua, já tive em situação de rua, dormindo em cima de papelão, sendo corrido por policiais. O principal me acordou e pediu para me retirar. Eu pedi assim: ô senhor, deixa eu pelo menos pegar meu papelão. E ele falou que não podia, só mandou eu sair. Mas vem cá, Christian, desculpa te cortar. Tu acha que a polícia tá errada? Não tá. No meu ponto de vista, não está. Não, acho que não, porque eles vê nós como suspeitos, né? Ou nós podemos estar esperando uma vítima ali, ou fazendo uso ali para depois fazer um furto, um assalto. Daí eles preferem se prevenir, entendeu? Eles não deixam as pessoas dormir em locais de centro, entendeu? Daí eles ficam preocupados e pedem para a gente se retirar. A este momento, foi uma humilhação, assim, que eu fiquei triste, assim, chorei bastante, assim. Daí quando veio, eu comecei a caminhar na rua, sem rumo.
sem rumo. Daí até que eu achei um mato assim, me entrei para dentro do mato e Mas tu se sentia como vítima da sociedade ou o que tu sentia? Qual aspecto da tua doença que mais afetava? na verdade eu sempre soube que a droga era um mau caminho, né? Mas como eu já estava viciado, entrei numa compulsão muito forte, eu não pensava nas coisas. A droga me tirou sentimento, me tirou razão, me tirou a realidade que eu tinha de uma vida sóbria. Eu comecei a viver só pra droga, entendeu? Daí perdi muitas coisas, perdi autoestima, perdi sentimento. As pessoas que da minha família eu já nem pensava mais. Por exemplo, a minha filha, por muitos momentos eu não pensava nela, só pensava no meu prazer momentâneo, que era a droga. Enquanto eu não anestesiava com a droga, e quando acabava eu pensava nela. Mas logo depois já buscava a droga de preferência novamente. Sempre num ciclo. Acabou, vai. Nunca deixando de procurar atrás da droga. Abria um vazio, então. Abri um Isso. vazio que Eu só preenchia com a droga. só era preenchido com a droga ou com o álcool, no caso. Mas de preferência era o crack. Mas o álcool também anestesiava um pouco. Tirava a fome, tirava os pensamentos de suicídio também. Tinha bastante. Na verdade, tinha bastante pensamento de suicídio. Já tentei algumas vezes me suicidar e entrei em coma uma vez e foi muito doloroso, porque quando eu tava na maca, eu escutei todo tipo de comprimido. Quando acabou meus remédios que eu tomava para não dar abstinência, não dar fissura, eu fui e comecei a tomar os remédios da minha mãe, paracetamol, ibuprofeno, a insanidade que o cara entra, né? Não tá nem aí mais pra vida, se perde. Daí eu tiveram que fazer uma lavagem pelo nariz e daí foi muito sofrimento. Depois dali eu não tentei mais me matar e o único jeito que tava me matando era só a droga mesmo. Então hoje tu percebe que a nossa doença, eu falo nossa porque eu também, né? Sou um dependente químico em recuperação e hoje a gente vê o quão grande, né, é o nosso problema, né, da dependência química. O quanto ela afeta não somente o usuário, como a família, né, e um círculo de mais ou menos umas 30 a 50 pessoas, né, ao teu derredor, né, seja eles familiares de primeiro grau né, e assim para diante. Então, hoje vendo, né, esse trabalho, a forma que está sendo realizada, né, fazendo eles entender que é uma questão emocional, né, traumas vividos na infância, enfim, uma série de circunstâncias que levaram ao uso da substância, né. Então, a gente vai fazer mais vídeos, né, formular mais vídeos aí de forma de ajuda, né, para dependentes químicos e familiares. A gente também aqui vai abordar temas relacionados à codependência, né, que faz com que a família entenda, né, esses projetos de tratamentos aí, de muitos centros de recuperação aí que oferecem esse trabalho, independente de qual for o centro, né? A gente não está falando aqui de placa, a gente está falando aqui de ajuda, né? De tratamento, né? Voltada a essa dependência química. E a codependência também é uma doença, né, atribuída aos familiares, né? Os familiares vêm com essa perca, né, emocional de longa data, não sabendo como lidar com o seu ente querido. Então tá, obrigado e mais um dia de bênção para nós.